Professor Fabiano Machado, seu professor de redação em português ou português e redação, você que escolhe. Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar uma matéria bem interessante que se chama colocação pronominal. Vamos trabalhar com pronomes, a sua colocação pronominal dentro do verbo, como a gente utiliza, como a gente trabalha, como eles vivem, eles se reproduzem. Vamos lá então. Então, colocação pronominal, eu tenho 3 tipos de colocações, a próclise, a ênclise e a mesóclise. Então, o que seria a próclise? É a sua colocação do pronome antes do verbo, mas eu tenho que ter algo atrativo para vir para frente. Mesóclise, ela é no meio do verbo, e a ênclise é depois do verbo, o pronome utilizado depois do verbo, sua colocação normal. Vamos ver primeiro a sua ênclise. É a sua colocação após o verbo. Então, são verbos no infinitivo com preposição a. Então, os dois passaram a odiar-se. Ó, eu tenho uma preposição aqui entre os verbos, ela vai o quê? Ela vai restringir o uso do meu pronome e ele vai ter que ficar após o segundo verbo, ok? Outra situação, a vírgula, a pausa antes do verbo. Meu caro, deixe-me em paz. Então, essa vírgula não vai atrair, ela vai expurgar o meu pronome para depois do verbo. E ela está ali, ó, colocada após o verbo, ok? O gerúndio sem preposição. Modificou-se a frase, tornando-a ambígua. Então, se eu não tenho a preposição, tenho a vírgula aqui, ela vai ficar no final do verbo. Verbo no imperativo, traga-me a água, não tenho nada à frente, é uma ordem. Então, posição ênclise após o verbo, ok? Iniciando a oração, não tenho nada à frente, disseram-me a verdade. Então, todas essas situações são de posição ênclise após o verbo. Já minha posição próclise são palavras atrativas que vão puxar o pronome para antes do verbo. Essas palavras vão estar antes do verbo e vão atrair. Tipo, expressões negativas, não te conhecia, porque o correto aqui seria não conhecia-te. Então o não atraiu essa palavra negativa, e ele saiu da posição ênclise e foi para a posição próclise. Advérbios também atraem. Ontem me convidaram, ontem convidaram-me. O me saiu da posição ênclise e foi para a posição próclise, ok? Pronomes relativos, a mesma coisa. Eis a praia onde me perdi. Ok? Ela vai atrair, ele vai sair da posição após o verbo e vai vir para a frente do verbo. Pronomes demonstrativos. Isto me pertence. Ó, isto aqui, ó. Atraindo a minha partícula, tá? O meu pronome. E ele sai daqui da retaguarda do verbo e vem para a frente. Pronomes interrogativos. O quem. Quem me telefonou? Ok? Ele sai da posição ênclise e vai para a posição próclise. Pronomes indefinidos atraem também. Todos o aplaudiram. Todos aplaudiram o. Ele sai da posição ênclise para a posição próclise. Gerúndio precedido da preposição em. Em se lembrando. Ó, o em aqui, ó. Em se lembrando, venha. Então, o em é uma marcação e ele vai vir para frente. Ele vai atrair. Tá, da posição ênclise para a posição próclise. Conjunções subordinativas. Quando se encontram, riram. Ou quando aqui, ó, também vai trazer essas conjunções subordinativas, vão atrair para frente, ok? E orações exclamativas e optativas. Deus te guarde. Então, vai atrair, vai sair para a frente. E a mesóclise? É o pronome no meio do verbo, ok? Então, vem no futuro do pretérito. Dar-lhe-iam o prêmio. Ela fica no meio do verbo. E o verbo no futuro do presente. Dar-lhe-ei uma proposta. Então, esses dois aqui, a colocação do pronome é no meio do verbo, ok? Aqui estão todas as situações. Lembro que a mesóclise está caindo em desuso, tá? Em vez de usar mesóclise, eu uso próclise, ok? E muitas vezes a ênclise. Depende de como vai se iniciar a frase. Se ele iniciando aqui na frente, tá? Iniciando a oração, ele fica na frente, vai estar lá na frente. Algumas situações de colocação pronominal nas locuções verbais. Muito cuidado.
A colocação pronominal nas locuções verbais difere caso o verbo principal esteja no particípio ou no gerúndio infinitivo. Vamos ver. O verbo principal no gerúndio ou no infinitivo. Gerúndio, terminação NDO, infinitivo, terminação R. Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, né? O pronome oblíquo poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Quero ver-te hoje ou quero te ver hoje, ok? Essas duas situações que eu posso ter com os verbos, tá? No gerúndio e no particípio nas suas locuções verbais. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, né? O pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Não te quero ver hoje, olha, ele saiu, foi lá para frente, ou ele vai ficar na retaguarda. Não quero ver-te hoje. É uma das duas posições, ele não pode ficar no meio. Já o verbo principal no particípio, caso não haja palavra atrativa, que exija a próclise, né? O pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal no particípio. Tinham-me dito que você não era de confiança. Eu tinha lhe falado sobre esse assunto, ok? Ele fica após o verbo auxiliar. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Já me tinham dito que você não era de confiança, eu não lhe tinha falado sobre esse assunto, ok? Espero ter ajudado vocês com a nossa colocação pronominal e espero vocês na próxima aula aí. Um beijo do gordo e até mais!